Quem nunca teve um paciente com obesidade, doença cardiovascular, diabetes ou artrite reumatoide? Eu sou Gisele. Eu sou Elisa. Nós somos periodontistas e vamos descomplicar o seu atendimento aos pacientes com comprometimento sistêmico. Com Descomplica Medicina Periodontal, seu atendimento vai ser diferenciado. O termo medicina periodontal, apesar de relativamente novo, o conceito de doenças na boca podendo causar doenças de outras partes do corpo já é bem antigo, data do final do século XIX. Em 1891, Miller postulou a teoria da infecção focal. A partir daí, muitas extrações, muitos dentes foram condenados com o intuito de se evitar doenças sistêmicas. Mas por falta de comprovação científica, essa teoria caiu por terra. E aí, a medicina e a odontologia seguiram caminhos diferentes. A odontologia muito mais focada em técnicas e materiais restauradoras, e aí ela foi muito bem sucedida nessa área. E a relação de doenças bucais e doenças sistêmicas só voltou a ser estudada na década de 90. Foi então, em 1996, que Offenbacher usou pela primeira vez o termo medicina periodontal. Em 2012, teve um workshop da Academia Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia. Eles reuniram todo o corpo de evidência sobre a relação doenças sistêmicas e periodontite, e de fato comprovaram que existia muitas evidências, mas que não podia ainda se estabelecer uma relação causal. E eles então traçaram estratégias para novos estudos. E em 2016, a quantidade de estudos foi tão grande, em 2016, Montserrat e colaboradores fizeram um levantamento de todos os ensaios clínicos com esse tema, e a conclusão é que 57 condições sistêmicas estavam sendo estudadas como tendo alguma associação com a periodontite. Em 2017, a medicina periodontal foi finalmente consagrada, sendo incorporada na nova classificação das doenças periodontais como sendo um fator modificador da severidade das doenças periodontais. E assim nós continuamos caminhando, nós continuamos estudando para melhor entender esses mecanismos com que acontecem a associação entre as doenças sistêmicas e as periodontites. E como atender esses pacientes com comprometimento sistêmico? Esses comprometimentos sistêmicos realmente estão associados às doenças periodontais? Essas doenças periodontais, agora diagnosticadas em pacientes com comprometimento sistêmico, devem ter um diagnóstico diferente? E o curso dessas duas doenças, quando em conjunto, elas possuem um curso diferente ou elas se desenvolvem da mesma forma? São perguntas que vêm à cabeça de nós clínicos durante o atendimento a esse tipo de paciente. Outras perguntas são perguntas como: e o tratamento? Vai mudar? Tem diferença no tipo de tratamento? Na resposta de cicatrização, posso fazer qualquer procedimento nesses pacientes? O prognóstico, o resultado do meu tratamento vai ser igual a um paciente que não tem um comprometimento sistêmico? Essas perguntas são perguntas frequentes no nosso dia a dia do consultório e são perguntas que teremos as respostas aqui, no Descomplica. A medicina periodontal, segundo a Academia Americana de Periodontia, é o estudo da interação fisiológica e patológica entre a saúde do periodonto e a saúde sistêmica. E para nós clínicos, é uma evidência de que nós devemos olhar para o nosso paciente como um todo, por meio de uma criteriosa anamnese, por meio de exames laboratoriais, e definitivamente a periodontia atualmente está muito além da medicina periodontal, é tema de 1/3 de todos os trabalhos publicados atualmente na periodontia. Isso acontece porque a periodontite é uma doença altamente prevalente e ela tem sido associada às doenças que mais matam no mundo. Então, a periodontite está presente em metade dos adultos e mais de 60% dos pacientes idosos. E a periodontite severa é a sexta complicação mais prevalente no mundo. Paralelo a isso, as principais causas de morte nos Estados Unidos e aparecido em outras partes do mundo são doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas, infarto, AVC, acidentes, doenças de Alzheimer e diabetes. Então, dessas 7 condições, 6 delas já foram associadas ou estão sendo estudadas como tendo alguma associação com a periodontite. Como a Elisa falou, temos agora a nossa última classificação de 2017, abordando os 2 grandes temas: as condições e doenças periodontais e periimplantares. Dentro das doenças periodontais, temos 3 subgrupos: das lesões gengivais, as periodontites e dos fatores que acometem o periodonto. Nesses 3 subgrupos, existem associações de doenças sistêmicas. E é no Descomplica que a gente vai falar de cada uma dessas doenças e sua associação com esses 3 subgrupos das condições e doenças periodontais. A periodontite é sabidamente resultado de uma complexa interação entre a microbiota bucal e a resposta do hospedeiro. Então, uma disbiose, ela desencadeia uma resposta imunoinflamatória com a liberação de substâncias e uma cascata de eventos pró-inflamatórios que tem como consequência o aumento da inflamação sistêmica e também do estresse oxidativo. E essas 2 condições estão relacionadas ao desenvolvimento de doenças sistêmicas. E o contrário também é verdadeiro, é uma via de mão dupla. Então, a presença de doenças sistêmicas também está relacionada a um risco maior de periodontite.
A gengivite induzida pela placa, pelo biofilme, pode ser somente associada a esse biofilme ou também pode ser mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais. E seu último subgrupo seria o aumento gengival influenciado pelos medicamentos. Então, aqui nas doenças gengivais, nas gengivites associadas à placa, a gente tem esse outro grupo específico relacionado à associação com doenças sistêmicas. Dentre essas doenças sistêmicas estão os hormônios sexuais, que podem ser alterados durante a puberdade, o ciclo menstrual, a gravidez e o uso de contraceptivos orais. Assim também como algumas condições hematológicas do tipo leucemia. No grupo das periodontites, temos as periodontites como uma manifestação de doenças sistêmicas, sendo essas doenças sistêmicas divididas em dois tipos. No grupo de doenças que possuem um grande impacto e o grupo de doenças que têm um impacto moderado na periodontite. Dentre os distúrbios de grande impacto na periodontite, nós temos a síndrome de Down, o lúpus eritematoso sistêmico, osteopenia e osteoporose, diabetes, hiperglicemia crônica, obesidade, HIV, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide. Em relação às doenças de impacto moderado na periodontite, nós temos o estresse, hipertensão, doenças falciformes e alguns tipos de medicamentos. E, por último, temos, então, no grupo de condições que afetam o periodonto, a classificação, então, de distúrbios que podem causar destruição periodontal independente da periodontite induzida por placa. Estão algumas neoplasias, como carcinoma de células escamosas, e alguns outros distúrbios, como hiperparatiroidismo e esclerose sistêmica. Esses são os tópicos que iremos abordar no Descomplica a Medicina Periodontal, dentre também alguns outros tópicos, como as doenças do tipo Alzheimer, Parkinson, doença renal, doenças pulmonares, como também as doenças cardiovasculares. Siga a série do Descomplica a Medicina Periodontal e faça a diferença no seu atendimento. Nos vemos no próximo episódio.